Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na hora 13 agora, já em 2021, dia 18, e vou entrevistar aqui o meu amigo querido Alair Molina, sociólogo, e vai falar muito mais do que quem é ele e do conhecimento que ele tem. Mas, como eu disse ontem, o editorial aqui da hora 13 agora é fora Bolsonaro, impeachment já e vacina já para todos. Porque o desgoverno federal ter levado aí a 210, quase 210 mil mortos, fora os infectados e as sequelas que cada um vai ter diante dessa pandemia. Não é só a questão do desmatamento, desemprego, a retirada de direitos da aposentadoria, a questão dos direitos trabalhistas, né? A questão do armamento da população, né? Em troca de um falado desgoverno e da liberdade, né? Liberdade que aniquila pessoas, que mata pessoas. Bom, para falar sobre isso hoje, eu trouxe meu amigo aqui, Alair Molina, conheceu a Alair na militância no Partido dos Trabalhadores, também como apoio aí à candidatura, né, do nosso companheiro, do nosso coletivo, da Sem Luta, Manuel Del Rio, Paulo Florilo, Cico Prado, e também, né, no enfrentamento que nós fizemos no Comitê Lula Livre, pela liberdade do Lula, né, que está solto, mas não está livre, e tem direito a se ter os direitos políticos resgatados e concorrer à eleição, como foi tirado dele lá atrás, né, em 2018, a oportunidade de concorrer à eleição. Bom, a entrevista com meu amigo Alair Molina, então eu vou passar a palavra para ele e dizer, Alair, pergunta clássica aqui na hora 13 agora, já agradeço você aceita o convite. Quem é você? Se apresenta para a gente aí. Quem é você por você mesmo, Alair? Muito obrigado. Bom, você me qualificou aqui de sociólogo, eu sou formado em Ciências Sociais pela PUC, mas a minha atuação sempre foi de movimento popular, atuação já lá atrás, nos anos 70, nas comunidades eclesiais de base, em todos os movimentos que ocorreram de lá para cá, nas comissões de apoio às greves do ABC e de São Paulo, e tenho atuação aí dos últimos 40 anos, além do PT, na Sociedade Amigos de Vila Ré, que cuida das questões, inicialmente das questões do bairro, né, das reivindicações, mas que se ampliou para toda a região. Então, a gente tem levado as lutas da região à frente. E sou editor do Jornal da Sociedade Amigos de Vila Ré, que durante uns cerca de 12 anos fizemos jornal impresso, e com a crise econômica e a perda de anunciantes, a gente passou a fazer o jornal eletrônico, que é distribuído pela rede social. Bom, com a minha idade Legal, Alair. avançada, se eu ficar descrevendo muito aqui, a gente vai passar muito tempo das coisas por onde eu passei, né? Mas eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma lembrança aqui. O Alair adora chorinho. Eu sei que ele tem uma história com o chorinho e com esse jornal que ele acabou de falar. Fala um pouco dessa sua história aí, dessa associação, e da sua relação com o chorinho também, antes de começar nossa conversa mais afiada. Então, a Sociedade Amigos de Vila Ré, ela foi fundada em 1958 e ela teve um período, eu não sei se todo mundo conhece a história das sociedades amigos, mas ela está relacionada com o processo de industrialização de São Paulo e com a formação das grandes periferias. Na industrialização lá atrás, os patrões... Deixa eu mexer no meu microfone, que eu não estou ouvindo a minha própria voz aqui. Tá difícil. Eu vou ligar o outro, porque... Eu estou te ouvindo bem, Araí. Estou te ouvindo bem. Oi. Tá eu estou te ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Tá dando eco ou não? Agora começou a dar eco. Deixa eu baixar o volume aqui. Melhorou? Tá bom assim? Vamos conversando. Bom,
Com o processo de migração para São Paulo, com a industrialização, os industriais deixaram de produzir resistência para os seus moradores, para os seus trabalhadores, como a gente tem vários casos aí do Cresp na Moca, no Matarazzo no Brás, a famosa Vila Zélia, lá na Baixada do Canindé ali, não? Do Belenzinho, né? Em que as fábricas produzia as resistências para os trabalhadores, porque havia uma baixa oferta de mão de obra, então eles precisavam reter os trabalhadores. Com o processo de imigração, eles começaram a liberar, botar os trabalhadores para fora, e aí começaram a surgir os bairros periféricos, sem nenhuma infraestrutura urbana, né? Não tinha água, não tinha luz, não tinha transporte e tal, e aí que surgiram os movimentos de reivindicação que acabaram dando na Sociedade de Amigos de Bairro. Isso é lá para os anos 50, e a Sociedade de Amigos de Vila Ré surge nesse processo. Como tinha militantes políticos na atuação da sociedade, na década de 70, com a perseguição política, a sociedade ficou inativa, porque o pessoal teve que se evadir para não ser preso, né? E nós não participamos desse processo. A gente veio nos anos 70 com atuação cultural, com teatro, cineclube, jornalzinho da igreja, as comunidades eclesiais de base, pastoral operária, pastoral dos direitos humanos, tal. E a gente sentiu a necessidade de sair da igreja para atingir um maior número de pessoas, e a gente reinaugurou a sociedade. Então, nos últimos 40 anos, a gente tem atuado nessa linha aí. Então, essa é a atuação da sociedade. Hoje, nós temos uma parceria com uns jovens que estão implantando um projeto cultural na sociedade, que se chama Casa Suja, e que a gente vai pedir apoio aí de uma vaquinha virtual para poder financiar o projeto. Entre outras coisas, tem a ativação da biblioteca, uma livraria com livros a preços próximos do custo, e várias atuações na área cultural. Eu, particularmente, vivi no bairro, nós viemos morar aqui na Vila Ré em 56, e eu vivi um processo que já tinha ocorrido no Rio de Janeiro, no início do Chorinho, no final do século XIX, onde as pessoas se reuniam nos bairros, nos quintais, tem até o conjunto lá, Fundo de Quintal, no Rio de Janeiro, que expressa um pouco essa ideia de as pessoas reunirem no fundo dos quintais para produzir música popular, né? E o Chorinho surgiu nesse contexto no Rio de Janeiro, lá no final do século XIX, em 1870, por aí. E eu vivi isso aqui, conheci um pouco essa manifestação nos fundos de quintais, as famílias se reunindo para tocar, e depois isso migrou para clubes de futebol e para os bares, né? E eu conheci o Chorinho nesses termos. Então, voltando para a atualidade, o projeto que a gente tem é de criar um espaço de apresentação dos grupos de choro, tanto homenageando os antigos chorões do bairro, quanto trazendo essa informação do choro, que é o primeiro samba, é primeira música urbana brasileira, né? Que ela é anterior ao samba. Outro dia eu ouvi um cara falando que o choro é o pai do samba e o avô da bossa nova, né? Então ele está lá na raiz, porque ele pega um conteúdo musical de música instrumental que veio lá da época da chegada dos portugueses aqui em 1808, que vieram também os músicos na época. Então, as músicas que se tocavam nos salões da Europa passaram a tocar aqui, só que
Você imagina que quando chegaram cerca de 15 mil portugueses na migração de 1808, né, que veio com Dom João VI, e veio todo mundo, veio desde o barbeiro até o violonista, veio todo mundo. Só que não tinha residência para todo mundo. Então, primeiro desalojaram as pessoas que estavam nas suas casas para dar moradia para a nobreza. E segundo, que os trabalhadores tiveram que se ajeitar na cidade do Rio de Janeiro. Eram cerca de 15 mil pessoas chegando no início do século XIX, chegando no Rio de Janeiro. Imagine o impacto de 15 mil pessoas chegando de uma vez. Então, houve uma confusão geral e houve uma integração desses migrantes de 1808 com os trabalhadores que já existiam na cidade e principalmente com os negros escravizados. Então, houve uma mistura da música instrumental e música de formação clássica europeia com os ritmos e as músicas africanas. Então, é daí que surge o choro. A ideia é de que a gente possa criar um espaço onde essa história possa ser ressaltada e que as pessoas conheçam não só a história, mas que hoje você tem um movimento musical no mundo inteiro. Eu tenho um primo, por exemplo, que está há mais de 10 anos vivendo de chorinho na Itália, na Europa, né? Tem clube de choros no mundo inteiro. Então, trazer esses músicos e essa música para a atualidade, para mostrar para todo mundo esse valor cultural que nós temos aí, que está meio no subterrâneo, né? Olha aí, ó. Já vou fazer a carteirinha de sócio com o Alair, né? Porque ele vai ter que voltar aqui para falar sobre o chorinho desse. Vocês viram quanta coisa falar sobre isso? E quero agradecer as pessoas que estão entrando, no comentário, quem quiser fazer pergunta, pode fazer também. Nós temos alguns efeitos especiais aqui, mas eu vou entrar na nossa pauta. Está tendo eco. Acho que é com você, Alair. Bem, estamos aqui agradecendo. Eu vou tentar outro microfone aqui, vamos ver se funciona. Então, isso aqui é ao vivo. Então, os efeitos especiais estão aí a todo momento nos acompanhando, né? Quero agradecer já aqui a Cida, que entrou, deu boa tarde, a Mônica Santos, que deu um fora Bozo, o Hélio Brasileiro, que já veio aqui falar sobre o seu livro do golpe, né? As Dores do Golpe. Matias, parabéns também, seu senhor Valério Molina, pela discussão dessa urgente pauta temática. E tem também aqui, mais uma vez, a Mônica, dando eco na sua fala, Matias. Isso aí, vamos mudando aqui, pessoal. Bom, olha aí. Ontem foi anunciada aí a vacina, a aprovação da vacina, né? Até que, enfim, né? Por provocação, por iniciativa do governo estadual, chegamos a ter vacina em São Paulo. Para a gente da importância da vacina, o que você acha desse início de campanha 2022? Já estou entendendo também. O que você acha, aí? Não, a campanha da vacina acho que é um sinal de um conflito que está presente no momento no Brasil e em várias partes do mundo, que é de um conflito civilizatório, né? Você teve a reação da vacina lá, quando foi em 1904, 1903, que teve revolta popular no Rio de Janeiro e tal. Havia uma incompreensão de que os avanços da ciência poderiam trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, quando a gente tem um governo que acha que a Terra é plana, não era possível esperar uma outra reação com o desenvolvimento de um conhecimento científico que pudesse melhorar as condições de vida das pessoas. A vacina é uma coisa mais do que necessária, e o governo do presidente Bolsonaro, ele tem sido, no mínimo, irresponsável, né? Mas coerente com
com o substrato do conhecimento que eles têm do que devenha ser o processo civilizatório que a gente está vivendo. Eu vi hoje uma postagem que tem uma foto acho que é do Freud, e diz que é a respeito do impeachment, que o impeachment é um negócio absolutamente desnecessário. Bastaria uma camisa de força, né? Precisaria tratar como um problema de sanidade mental, né? É claro que diante desse posicionamento que o governo tem tido com relação à vacina, ele propicia a manifestação de pessoas que navegam na onda de se contrapor para aproveitar do momento político, né? Acho que a gente, para pensar um pouco a conjuntura do jeito que eu enxergo, nós vivemos um processo que é o processo do golpe que foi dado lá atrás, mas que ele foi gestado todo sempre. A ascensão das classes populares para assumir parcelas do poder, ela sempre teve resistência. Então, no regime capitalista, a ascensão dos trabalhadores cria empecilhos para o avanço da exploração, né? Isso vem sendo gestado o tempo todo. E com os avanços que tivemos nos governos Lula e Dilma, isso precisava ser brecado. Então, as forças que se opunham ao ascenso das classes trabalhadoras acabaram efetivando um golpe e nos afastando da presidência e do poder. No poder nós nunca chegamos, né? Mas, enfim, nos afastando das condições de interferir nessa realidade de superexploração do capitalismo selvagem que vivemos no Brasil. Então, o que nós vivemos hoje é um esgarçamento das relações dessa composição de forças de centro-direita que se uniram para nos desalojar e que hoje cada um está buscando o seu espaço, né? Hoje existe um movimento forte de centro-direita tentando isolar a direita e a extrema-direita que é representada pelo Bolsonaro. Então, a visualização... Oi. Eu vou interromper você, porque eu quero que você aprofunde esses dados. Eu sei que você é um pesquisador, é um estudioso dos resultados eleitorais, mas eu tenho dito aqui na nossa live que também tem um propósito de conscientizar as pessoas da sua responsabilidade política com a escolha de projetos, né, que foi destituído depois de 4 eleições exitosas do Partido dos Trabalhadores, a retirada da Dilma e agora o desmonte, né? O desmonte das políticas públicas. Eu quero que você possa dizer para a gente o que está vislumbrando pós-golpe as eleições municipais, né? O que representa essa última eleição pós-golpe, né? A perseguição ao PT, aos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as eleições demonstraram um resultado eleitoral. O que significa isso para o projeto de nação que nós temos que lutar e sempre defender? Bom, acho que o ponto de inflexão foi em 2018, né? Aliás, 2016, onde nós tivemos, assim, uma desqualificação da política como instrumento de transformação da sociedade, de avanço do processo civilizatório. A descrença na política fez com que as forças mais à direita pudessem avançar do ponto de vista eleitoral. Daí a eleição em 2016, que a gente tinha a eleição municipal e que nós perdemos muito espaço, né? Os resultados eleitorais,
de que a gente perdeu inúmeras prefeituras, perdemos não só o PT, né? Qualquer segmento que representasse alguma resistência a esse processo acabou perdendo espaço, do ponto de vista das prefeituras e das câmaras de vereadores. 2018, havia uma expectativa de que a gente pudesse retomar o espaço. Acho que a gente do PT faz uma análise meio capenga e querendo juntar números para justificar os resultados eleitorais. Eu acho que a gente não saiu do fundo do poço, né? Acho que a gente bateu lá no fundo, a gente não afundou mais, mas não saímos do fundo do poço. Então, não adianta ficar somando resultados eleitorais, falar assim, nós tínhamos um número de prefeituras maior antigamente, e agora perdemos em número de prefeituras, mas ficamos com o mesmo número de eleitores, ou o mesmo número de população sob os nossos governos, em 4 cidades. É muito pouco, né? Então, para uma recuperação, acho que a gente ainda tem muito chão para caminhar. A pandemia, ela vem trazer uma questão que é de desnudar essa fragilidade de um governo que é anti o processo civilizatório, que é contra a ciência, que é terraplanista, que é, enfim, que aposta no atraso, né? E isso, de um lado, faz com que segmentos da centro-direita se afastem desse governo, né? Mas cria também um espaço para que a gente avance para recuperar as nossas forças perdidas no seio da população mais pobre e mais vulnerável. Vai depender de nós. Nós, PT e os partidos à esquerda. Vamos falar dos resultados eleitorais, que são fatos, né? Aí, você resgata 2016, 2018, né? A questão desse governo que é eleito democraticamente, né? Se é que podemos dizer que ele foi democrático, as fake news, né? A retirada do Lula, as malandragens do Sérgio Moro, né? A Rede Globo fazendo campanha massiva contra o PT, né? Mas é o processo civilizatório que no Brasil, entre aspas, né, está posto. E aí vamos falar das eleições municipais, dos resultados eleitorais, né? Nós temos aí a posse dos novos prefeitos, as novas bancadas de vereadores. Há uma, como você falou, uma estagnação da queda da esquerda, né, do PT. Há uma queda de outros partidos de esquerda, PSB, o PCdoB. Há um crescimento da direita e centro-direita, né? E isso reflete um projeto de nação que está sendo colocado. O mercado, os empresários, né, a mídia acaba favorecendo que as candidaturas prevaleçam. Nós temos aí, né, nesse desgoverno, mais de 200 mil mortes, né, o desmatamento, o desemprego, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a aposentadoria, né, 27 mil pessoas de desalento, 14 milhões de desempregados. Bom, isso é um estado de calamidade pública. Fala-se hoje, eu abri editorial a partir de hoje, sempre vou estar falando a questão do impeachment e fora Bolsonaro. Temos a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados Federais, né, que é quem decide as pautas, né? Eu sei que é uma pergunta extensa para você, mas fala qual é o quadro que você vê institucional, né, eleitoral, que está posto. Esse crescimento da direita, as possibilidades do impeachment, o que você acha sobre isso? É possível? Eu acho que mais do que possível é necessário, né? A campanha pelo impeachment e pelo fora Bolsonaro, ela é mais do que necessária. Não é mais do que necessária porque ela seja viável. Essa é uma outra questão, né? Ela é necessária porque
faz parte do processo de avanço para a gente sair do fundo do poço. Quer dizer, só com a explicitação de que tipo de governo nós temos, como é que eles sequestraram direitos, como é que eles eliminaram, como é que eles destruíram, inclusive do ponto de vista dos projetos que eles mesmos utilizaram para avançar politicamente e eleitoralmente, né? Por exemplo, você tinha no início do governo do Bolsonaro a crença de que você tinha uma equipe econômica no governo que era um posto Ipiranga, que sabia de tudo e que tinha o caminho, que tinha as normas e que ia reconduzir o Brasil por um processo de crescimento, né? Então, todo o discurso que se fez em cima das dificuldades econômicas, da crise, de que eles superariam isso a partir do posto Ipiranga, hoje nem eles mesmos têm unidade em torno disso. Não tem unidade nem na compreensão e muito menos na execução. Quer dizer, eles não conseguem encaminhar nenhuma proposta objetiva para oferecer alternativas do ponto de vista de recuperação econômica do país. Ao contrário, a ação política de extrema-direita do Bolsonaro nos põe em conflito com os nossos principais parceiros no mundo. O alinhamento automático com os Estados Unidos, ela cria obstáculos. A oposição que se fez à China e à Europa cria obstáculos. A política ambiental, ou a inexistência dela, ou a existência de modo nefasto de uma política destruidora, entreguista, né? Ela cria dissenso até entre eles. Então, é só para dar um exemplo. Você teve um partido que saiu do nada, que não era coisa nenhuma, assim como o Collor lá atrás, que foi eleito com um partido que era coisa nenhuma, Bolsonaro foi eleito com um partido que era coisa nenhuma. E que teve um sucesso esplendoroso na eleição. Nem isso eles conseguiram manter. Houve um racha, até hoje estão rachados. Uma parte já saiu do partido, outra parte mantém no partido, mas o partido está rachado. O Bolsonaro fez um movimento, ele e os filhos, de criar um novo partido e não teve pernas, quer dizer, uma demonstração clara de que não há unidade entre eles para que o Bolsonaro possa encabeçar um processo político que venha a ocorrer daqui a 2 anos, né? Então, eu acho que esse é o quadro que a gente... Agora, a situação não é tão simples. Eu só acrescentaria, Matias, hoje eu fico até meio constrangido de falar aqui de conjuntura, porque eu acabei de assistir a entrevista do Zé Dirceu, e que eu recomendo a todos e a todas. É necessário ouvir o Zé Dirceu. Ele deu a entrevista para o Breno Altman no Opera Mundi do Breno Altman, está no YouTube. Extraordinário. Eu não assisti inteira, mas da onde eu assisti, ela é fundamental. Eu acho que ela nos orienta de como agir, tanto do ponto de vista do enfrentamento político à direita, à extrema-direita, ao Bolsonaro, com relação ao fora Bolsonaro, ao impeachment, como do ponto de vista das políticas de renovação do PT, de fortalecer a democracia interna do partido, de reorganização do PT, coisas que eu já vinha falando há algum tempo também, que eu acho fundamental. Quer dizer, não adianta a gente manter os mesmos instrumentos para ter ganhos políticos, porque nós vamos chegar aos mesmos resultados. Eu vou dar um exemplo disso, porque eu participei de um debate recentemente, em que eu criticava o fato da campanha do Gilmar, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, ter sido calcada, além de todos os problemas de prévia e tal,
a campanha foi baseada na valorização das nossas ações do governo. A gente olhar no retrovisor e falar do governo Lula, do governo Dilma, do governo do PT na cidade e tal, ela é absolutamente válida, porque foram grandes avanços e na direção correta. Só que em todos esses casos, eu citava o exemplo, a Luísa Erundina, quando era do PT, não havia na época o instrumento da reeleição. Mas nós não conseguimos emplacar a figura mais evidente, com mais apoio popular que nós tínhamos, que era o Suplicy. Nós perdemos a eleição depois da Luísa Erundina. A Marta, apesar de todos os avanços que o governo dela, que eu digo que é o governo do PT, obteve, não conseguiu a reeleição, assim como o Haddad. Então, nós precisamos olhar a cada momento, nós precisamos ter um partido estruturado para enfrentar esse momento, olhando para frente. É claro que as informações do passado são importantes, mas, como o Genuíno falou num debate no Diretório Municipal, a gente tem que olhar para o retrovisor, mas tem que estar focado no para-brisa, tem que saber qual é a direção que nós vamos seguir, quais são as propostas e quais são os projetos que nós temos para o futuro. Se nós não alimentarmos uma esperança de futuro, não adianta ficar falando do passado, isso não nos traz vitória nenhuma, que é o que as eleições municipais têm demonstrado. Alair, nós estamos aqui há 32 minutos de conversa, e aí, primeiro quero reforçar também, já postaram aqui a importância, o Edivaldo postou a importância de assistir também essa entrevista com o Zé Dirceu. Acho que você colocou dois expoentes importantes na política, que é o Genuíno e o Zé Dirceu, que foram injustamente punidos, né, pelos vários meses de golpe que esse país teve contra os projetos dos trabalhadores, né, mas são pessoas de grande valor, de grande formação política para nos orientar. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é constante na militância, que é a questão da eleição do presidente da Câmara Municipal, ou da Câmara Federal, né, do Congresso, que está aí postado o Arthur Lima e o Baleia Rossi. E o PT fez, no meu ponto de vista, uma decisão correta, meu ponto de vista, de derrotar o que representa o bolsonarismo, né? Declarando apoio à Baleia Rossi. Nós somos um partido que tem a maior bancada, mas não conseguimos eleger só porque somos a maior bancada. Então, o PT toma uma posição estratégica, do meu ponto de vista, em relação a derrubar esse governo que está aí. Qual é a sua avaliação dessa decisão do partido? Isso é ganho? É perda? Qual é a sua avaliação política desse processo em que o PT tem responsabilidade também? Um outro exemplo que eu tenho dado para usar uma ferramenta que o Lula costuma usar, que é do futebol, muitos dos nossos costumam pensar a política como se fosse um campeonato de pontos de mata-mata. Então, você ganha ou perde e está fora, né? Então, para esses, cada ação política, seja na disputa da mesa, seja na disputa de pauta, seja em qualquer situação em que haja uma disputa política, é como se estivesse jogando tudo ou nada. E a política não é isso. A política pode ser pensada, para manter a ideia do futebol, como de pontos corridos. A gente pode perder um jogo aqui, mas pode ganhar 2 lá e acumular pontos para chegar ao final do campeonato e ganhar a taça, né? Ou seja, tem muito mais a ver com um jogo estratégico como do xadrez,
que você tem várias peças, cada uma com uma função, e que é preciso saber movimentar essas peças para colocar o rei em xeque. Então, não dá para apostar em qualquer ação política como se fosse a ação decisiva para colocar o rei em xeque. Não é assim que funciona. Na política não é de mata-mata, é de pontos corridos. Tem que articular, tem que fazer. Então, desse ponto de vista, nós fizemos uma opção, o PT surge com esse propósito de fazer de construir um partido que participaria da luta institucional. Então, para participar da luta institucional, nós temos que aproveitar todas as brechas, nós temos que movimentar as nossas peças para que a gente possa avançar, que a gente possa acumular forças para poder chegar a um ponto de colocar o rei em xeque, né? Então, eu tenho pleno acordo da discussão que foi feita da eleição da mesa, porque, como disse o Zé Dirceu hoje, e já vi outras pessoas falando, nós fazemos isso no Brasil inteiro, até quando nós somos governo. Na Assembleia Legislativa, nós participamos da mesa. Ah, mas o Cauê Macris deu golpe, fez... É claro, porque isso faz parte da política, né? Mas nós conseguimos avanços, por exemplo, de aprovar algumas emendas na discussão do orçamento, nós conseguimos convocar comissão parlamentar de inquérito para discutir fake news na Assembleia, embora ela não tenha avançado, que a gente tinha sofrido um revés, mas nós conseguimos tornar público um debate que seria escamoteado se a gente não tivesse participação, né? Então, qualquer espaço que a gente consiga avançar é fundamental. Nós fizemos uma opção da luta institucional e nós precisamos avançar ganhando posições dentro desse campo também. É claro que o nosso poder de condução desses processos na luta institucional, ele tem sido fragilizado por uma desarticulação dos movimentos sociais, do PT principalmente, né? A falta de inserção social do PT, de conquistas de mentes e corações, da fragilidade que se encontra, por exemplo, o movimento sindical, né? Porque é compreensível até que se pense com quantidade de desemprego que tem, a dificuldade que tem de articular o movimento sindical, mas, de qualquer forma, a pressão desde as ruas, ela tem sido ainda muito frágil, e tem sido empobrecida, porque parte das esquerdas entende que a luta social ocorre no vão do MASP, e não é isso. No vão do MASP não derruba ninguém, não impõe pautas. Nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ir nos bairros, nos movimentos de base, de articular, de construir, de esclarecer, de conscientizar para que a gente possa ressurgir do fundo do poço com uma força organizada desde as periferias. Legal. Alair, muito obrigado. Estamos aqui há 40 minutos de conversa, então eu quero agradecer aqui a Maria Aparecida, a Mônica Santos, o Hélio Ribeiro, a Maria Lúcia Xavier, a Vanessa Marques de Barretos, o Edivaldo, a Ruth, que participou aqui da nossa conversa. Agradecer muito ao Alair e convidá-lo para outras vezes fazer essa reflexão aqui tão importante sobre a política. Alair, suas considerações finais aí. Uma perguntinha inquietante aqui, sua expectativa para o governo municipal de São Paulo, o Bruno Covas, qual é a expectativa aí de eleitoral? Eleitoral não, né? Com a expectativa de governo municipal de São Paulo. E suas considerações finais. Muito obrigado. Eu não entendi, Matias.
falhou aqui, primeiro, eu não ouvi direito. Tá bom. Estou agradecendo aqui todas as pessoas que participaram da live, né, com comentários. Agradecendo a você também pela participação, né? E pedindo que você faça um comentário das expectativas sobre as eleições, sobre o prefeito eleito aqui em São Paulo, o prefeito municipal Bruno Covas. E agradecer a sua participação com os finais. Bom, com relação à Prefeitura de São Paulo, eu acho que a gente tem, assim, a gente tem várias coisas para fazer. É claro que a situação ainda é dramática em relação ao isolamento social, a dificuldade de se organizar presencialmente, mas existem formas de a gente conduzir uma oposição ferrenha ao governo municipal. Eu dei alguns exemplos em alguns momentos que a nossa militância, boa parte da nossa militância, ela é extremamente reivindicatória e faz pressão e é crítica quando nós somos governo, né? E quando nós não estamos no governo, o pessoal é acomodado, se distancia. Eu dou um exemplo seguinte. A discussão, por exemplo, de orçamento participativo, por todos os problemas que aconteceram, nós não tivemos uma intervenção tão grande para a gente participar dos processos de definição orçamentária da cidade. Era virtual, mas você entrava nos debates, nas conferências virtuais e não achava os petistas. Você achava a gente avulsa, ou a direita organizada, as igrejas evangélicas e tal, né? Então, esse é um exemplo de como a gente é muito crítico quando o governo é nosso, mas quando a gente está na oposição, a gente se acomoda e recua. Acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, mesmo que sejam espaços deteriorados pela direita, como foi a discussão orçamentária da cidade. Nós temos que investir, de brigar, de colocar a nossa pauta em discussão. Por fim, acho que Legal. Agradecer a participação, o convite que você fez, e deixar dois pedidos aqui. Nós vamos mais para frente, quando houver condições, lançar na rua o projeto que a gente chama Quintal Brasileiro, que é um espaço de apresentação de chorinho na Sociedade Amigos de Vila Ré. Quando nós tivermos isso, ele está todo montado, mas como envolve a gente ir para a rua divulgar tal, e não é possível. Eu estou pensando ainda como fazer isso via internet. Então, quando tiver isso, estou pensando, até pedir sua ajuda, de fazer um canal no YouTube de apresentação do Quintal Brasileiro pelo YouTube, tá certo? Como a gente não tem um espaço físico que dá para juntar, como é que a gente pode fazer isso virtualmente? Então, quando eu tiver isso pronto, gostaria que você ajudasse a divulgar. E segundo, que a gente está num projeto de construção de um espaço cultural na Sociedade Amigos, e que a gente está em curso aí com uma vaquinha virtual, e que nós precisamos de apoio de muita gente para que a gente consiga estruturar o espaço também, para quando a gente pudesse reunir presencialmente. E por fim, agradecer ao seu convite e a participação dos companheiros e companheiras aí. Muito obrigado. Então, também quero agradecer a participação de todos, agradecer ao Alair e já deixar o Alair convidado, assim que ele tiver tudo pronto em relação aos projetos dele, voltar aqui para a gente apresentar esses projetos e pedir o apoio de vocês que estão nos ouvindo. Pessoal, muito obrigado, Alair, um grande abraço, a gente se vê nas próximas reuniões aí, Alair. Grande abraço, valeu! Abraço a todos. Valeu!